tornando-se uma mulher madura. Capítulo 11. Lidando com os obstáculos. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1,4. Há vários anos, Jim e eu tomamos a decisão de nos mudar, a primeira em 16 anos. Você pode imaginar a desordem e o caos? Deixamos o ensolarado sul da Califórnia para viver no encharcado noroeste do Pacífico. Saímos da enorme casa onde criamos nossos filhos, onde abrigamos portas para estudos bíblicos, onde acolhemos hóspedes e familiares, onde realizamos 2 casamentos. E para onde fomos? Para uma espécie de cabana pouco prática na floresta. Ela é perfeita para nós dois, um jantar em família e um visitante ocasional. E para passar longos dias escrevendo. Essa redução significou que precisávamos diminuir a quantidade de mobília e demais pertences. Por algum tempo, pusemos tudo em um depósito, enquanto continuávamos correndo com nossa família que crescia rapidamente, inclusive netos, nossos compromissos, nossas viagens de ministério e muitas outras responsabilidades. Chegou finalmente o dia em que reconhecemos que jamais realizaríamos o nosso sonho de organização impecável na casa, até que lidássemos com o acúmulo invisível de 35 anos de casamento e vida familiar. Jim e eu mergulhamos no depósito, examinamos tudo, tomamos decisões sobre o que fazer com cada item, guardar ou não uma caixa de arquivos ou bugigangas, uma caixa extra de molas e grades de cama, um baú querido, mas grande demais que meu pai fizera para mim quando me casei, e assim por diante. Um a um, peça a peça e dia a dia, dispusemos da maioria dos itens que estavam impedindo que gozássemos a ordem e a liberdade que desejávamos. Da mesma maneira que um espaço provisório, cheio de pertences inúteis e em excesso, nos retirou de um estilo de vida sem constrangimentos e impediu que avançássemos, a lista de razões para não aceitar graciosamente as dificuldades que estivemos discutindo nos retém. Até este ponto examinamos 1. Resistir. 2. Recuar. 3. Ressentir. 4. Negar. E 5. Comparar. Quando deixamos de aceitar nossas provações, adiamos uma vida melhor, maior crescimento e a maturidade espiritual que almejamos e que Deus deseja para nós. Estou certa de que, ao encontrar provações, você tem confrontado essas desculpas e demais manobras favoritas. Como está indo? Oro para que esteja apreciando a sua transformação e compreendendo as bênçãos e os benefícios que o fato de permanecer nas tribulações irá proporcionar. Vamos continuar agora. Há mais algumas atitudes problema para considerar e resolver. Lidando com os obstáculos ao progresso. 6. Orgulho. No geral, queremos que outros pensem o melhor de nós, não é? Queremos fazer o melhor possível, organizar tudo, ou pelo menos, fornecer um ar de organização a quem chega. Quando passamos por uma provação, nos preocupamos com o que os outros possam pensar quando nos virem lutando contra algum problema. Ficamos preocupados com a opinião de outros quando passam a saber quais os problemas específicos que enfrentamos. Sentimos-nos igualmente aflitos sobre a nossa aparência quando estamos sofrendo fisicamente. Deixe que Deus use outros para ajudar você enquanto passa pela sua provação. Isso mostra a sua maturidade e permite que Deus opere por meio da outra pessoa. Nossa solução? Ficar calados e evitar contato com as pessoas.
Quando sofremos fisicamente, nos afastamos e permanecemos em casa até que nossa aparência melhore. Quando enfrentamos certas tribulações, deixamos de ir à igreja ou aparecer em público, argumentando que voltaremos à nossa interação com outros, com nossos compromissos de ministério e nossa frequência ao culto de adoração, quando tivermos melhor aparência ou nos sentimos melhor, quando tudo estiver superado. Quando se trata de enfrentar o orgulho e conservar a humildade e a sinceridade, o apóstolo Paulo é um exemplo positivo para nós. Ele não foi orgulhoso demais para permitir que outros o ajudassem ao experimentar suas várias provações. Paulo não era autossuficiente. Ele não cultivou um complexo de mártir ou uma atitude de autopiedade quando sofria. Veja, Paulo permitiu que a igreja de Filipos enviasse ajuda, inclusive financeira, enquanto estava sofrendo na prisão. Filipenses 4, 15 a 18. Em uma carta a Timóteo, Paulo pediu que ele recuperasse a capa que deixara na casa de um amigo, encontrasse Marcos e fosse para Roma ajudá-lo enquanto estava encarcerado. 2 Timóteo 4, 9 a 13. Paulo aceitou a hospitalidade e a amizade de Priscila e Áquila. Ele ficou na casa deles e trabalhou com eles enquanto, pela fé, ia pregar o evangelho em Éfeso em meio à oposição. O casal até arriscou suas vidas por ele. Atos 18, 2 e 3 e Romanos 16, 3 e 4. Só temos alguns exemplos dos sofrimentos de Paulo e de sua necessidade de ajuda durante as dificuldades no ministério. O apóstolo não se preocupou nem ficou imaginando o que os outros pensavam a seu respeito. De fato, anunciou: "Estou preso, mas sou prisioneiro do Senhor." E revelou uma atitude de humildade quando afirmou: "Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã." 1 Coríntios 15, 9 e 10. Da mesma forma que Paulo, a mulher dedicada a Deus, uma mulher que aceita a vontade de Deus, confia plenamente nele e entra corajosamente em suas provações, nunca é orgulhosa demais para buscar a Deus em sua dificuldade e pedir e aceitar ajuda enquanto se submete ao seu teste. Por favor, nunca seja vítima do orgulho. Procure o propósito de Deus, sua aprovação, sua compreensão, sua companhia e seu muito bem, enquanto entra fielmente no reino. Não se importe com o que os outros pensam ou possam pensar. Levante os olhos para o Senhor. Apoie-se nele. Aceite ajuda. Aprenda o que Ele quer que você saiba. Qual a sua experiência hoje? E qual a sua necessidade nessa provação? Quer que alguém ore por você? Compartilhe, então, a sua dificuldade com uma pessoa cristã. Precisa de sabedoria na sua situação? Procure outros e peça ajuda e conselhos. Necessita de uma carona para a igreja, para o hospital, para o aeroporto? Seja porque não tem carro, seja porque o seu não quer dar partida? Compartilhe a sua necessidade. Não seja demasiado orgulhosa para divulgar que precisa de ajuda. Deixe Deus usar outros para ajudá-la enquanto passa por suas provações. Isto mostra a sua maturidade e permite que Deus trabalhe por intermédio da outra pessoa. Ambas serão abençoadas. 7. Engano. Salomão, o homem mais sábio que já viveu antes da vinda de Cristo, observou: "O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta." Provérbios 14, 14. Ele ensinou que aqueles que se desviam do Senhor
irão colher as consequências dessa escolha. Como uma mulher que deseja encontrar e permanecer no caminho de Deus em meio aos problemas dessa vida, você precisa ficar especialmente alerta em relação ao auto-engano. Você sabe como saímos frequentemente do caminho de Deus e deixamos de segui-lo? Ao desobedecer os preceitos dele. Quando abrimos a porta para um único pecado, qualquer pecado, quer pequeno ou grande, temos duas opções. Confessamos o delito, a escolha errada ou o mau comportamento e voltamos ao caminho de Deus? Ou enganamos-nos a nós mesmas sobre a ofensa, desculpando-nos. Não é tão errado assim. Todo mundo escorrega de vez em quando. Afinal de contas, a Bíblia diz que todos pecaram. Além disso, ninguém ficou prejudicado. Que mal há nisso? Nossa racionalização para o pecado pode continuar nesse tom. No entanto, a palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8-10. Pense um pouco no rei Davi e seu pecado sexual com Batseba, mulher de outro homem. À primeira vista, poderia ser fácil desculpar o comportamento dele. Esse deve ter sido o ponto fraco de Davi, mulheres. Mas, quando você examina o relato para detectar a causa desse pecado, descobre que Davi pode ter tido um problema antes de ter visto Batseba. Outro tipo de problema. A Bíblia diz: no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Porém, Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel 11:1. Fico imaginando. Será que ele estava com preguiça? Cansado? Deprimido? Ele simplesmente não teve vontade de guiar seu povo, ir para a guerra e cumprir suas responsabilidades reais? Esse era o problema número 1. O problema número 2 chegou logo após o primeiro. Enquanto o rei ficava para trás, com quase nada a fazer exceto passear em sua varanda, ele viu Batseba se banhando. Observamos em Davi como um só pecado, não reprimido e ignorado, pode levar ao pecado seguinte, desencadeando todo um processo. Davi ficou para trás, viu uma mulher casada, informou-se sobre ela, mandou buscá-la, dormiu com ela, mandou matar o marido dela e depois ocultou o crime. Davi viu, cobiçou, planejou e cometeu adultério e assassinato. Deus está disposto e tem poder para mantê-la no seu caminho, bem ao lado dele. Quando você entra, suporta e sai de suas provações. Depois desses atos monstruosos, ele se enganou de novo, quase um ano, protegendo-se e ocultando seus muitos pecados. Cometeu pecado após pecado, acrescentando camada após camada ao seu pecado original. Seu primeiro engano levou-o a conspirar, o que terminou em assassinato e depois em mentira. É tentador enganar-nos, aceitando o comportamento não bíblico, dizendo que não faz mal ou não é tão errado assim, em vez de mostrar maturidade, refreando-se e fazendo o que é certo. A obediência é um sinal do seguidor de Cristo. Quando deixamos de seguir suas instruções e princípios, Deus oferece um meio de voltarmos ao seu caminho. O que devemos fazer? Devemos orar, admitir nossa falha e seguir Deus, concordando com Ele sobre o nosso pecado. Só então
obtemos o seu maravilhoso perdão. É assim que você volta ao caminho de Deus. E a oração, a doce oração, mantém você igualmente ali. Quando entrega seus problemas e provações ao Pai Celestial, Ele é fiel para ajudá-la a resistir e triunfar sobre cobiça, inveja, conflito, orgulho, tentação, preguiça, mentiras e toda a lista de pecados que temos a tendência de cometer. Deus está disposto e tem poder para mantê-la no seu caminho, bem ao lado dele, quando você entra, suporta e sai de suas provações. O que aguarda você no final? Nova dimensão de caráter, melhor compreensão de Deus, maior resistência ao pecado por causa da graça dele, identificação mais íntima com Cristo, abordagem mais positiva e vislumbres do futuro. Isso, minha amiga, é maturidade espiritual. Maturidade que torna você mais produtiva e útil para o Senhor e para outros. O teste supremo da vida é o serviço. Portanto, não deixe de lidar com todos os obstáculos que impeçam o seu progresso, permitindo que Deus trabalhe em você. Passamos vários capítulos abordando as razões para deixarmos de permitir que Deus trabalhe em nós e de nos submeter às provas dele. Vamos fazer agora uma volta de 180 graus. Vamos deixar de lado nossos temores e dúvidas sobre as nossas provações e seguir o plano de Deus. Deus quer que nos rendamos às nossas tribulações, que nos submetamos sem qualquer resistência. Ele quer que permitamos sua obra em nós. Tudo o que temos a fazer é nos curvar, apenas curvar. Não vamos quebrar. O alvo de Deus não é quebrar-nos, mas nos tornar cristãs mais maduras, úteis e estáveis. Portanto, aceite as provações dele. Deus não está pedindo para você desistir. A graça que ele promete conceder virá enquanto você avança em obediência. Quando se trata de permitir, entregar e submeter-se a Deus, eu penso em um altar. A cada dia tento espiritual e mentalmente subir no altar e deitar-me nele. Ali estou, com o rosto para cima, face a face com Deus, abrindo para Ele o meu coração e meus punhos fechados. É um momento difícil de entrega, de dar tudo a Ele. Eu oro. Aqui estou, Senhor. Toma-me, toma tudo de mim. Este é o teu dia e a tua vida. Sou sua serva. Toma nas mãos cada aspecto da minha vida. Estou me apresentando ao Senhor como um sacrifício vivo. Esta oração, essa entrega formal que ofereço a Deus, ajuda-me a ceder à vontade dele e às provações para o meu dia e a minha vida. Tive essa ideia baseada em um seminário a que assisti há alguns anos, chamado Successful Fulfilled Womanhood. Feminilidade bem-sucedida. A instrutora, Verna Birk, falou sobre orações de compromisso e orações para renunciar aos nossos direitos. Por exemplo, uma oração sugerida foi para mulheres solteiras. Senhor, toma a minha vida, entrego a Ti toda a decisão, Deus. Você sente a entrega expressa nessas palavras ditas com sinceridade a Deus? As casadas, além da oração toma a minha vida, podem acrescentar, toma também a vida de meu marido. Devemos da mesma forma sujeitar-nos ao teste que Deus aplica para ajudar-nos a amadurecer. Precisamos submeter-nos a Ele. Submeter-se é ceder ou sujeitar-se em reconhecimento da autoridade de outrem. Certamente é de Deus. A definição continua.
ceder ou submeter-se em reconhecimento da autoridade ou conhecimento superior de outrem, de Deus também. Dando um passo à frente. Se você quiser crescer espiritualmente, os obstáculos devem ser removidos. Este é então o primeiro passo. Entregue-se a Deus. Dê um suspiro de alívio e de libertação. Aceite o teste que Deus colocou em sua vida. Este é o segundo passo. Saiba que o teste da sua fé produz perseverança. Tiago 1:3. Permaneça em suas provações e deixe que a perseverança tenha ação completa. 1:4. O único meio positivo para sair de uma provação é passar por ela. Não pense, portanto, em manipular as situações ou agir a seu modo, livrando-se de compromissos e responsabilidades. O terceiro passo? Permaneça na provação por desejar seu resultado. Uma razão para permanecer é atestar que uma obra completa é realizada, e isso requer perseverança até o final. Ninguém sabe o que pode suportar até ser provado. Susannah Wesley.